chegando, torcedor palmeirense, mais um vídeo do canal Porco Raiz para vocês, para falar de Verdão nesse sabadão, no meio desse feriado, né? Ontem, 21 de abril, dia de Tiradentes, hoje sabadão, amanhã domingão, e amanhã domingão tem jogo contra o Vasco, e vamos falar sobre Vasco nesse vídeo de hoje. Vamos falar também sobre a Leila Pereira, torcedores. Então fica com a gente, não perde nada, vai pro vídeo do Porco Raiz. Antes de ir, deixa aquele like maroto para ajudar esse simples servo que está sempre aqui para trazer informação para vocês. E também aproveita e dá uma passada lá no @C9Misa, que é o Camisa 9, um perfil do Instagram, que me vendeu inclusive esse manto aqui, que é deles, ó. Né? Me vendeu não, nós fizemos uma parceria, temos uma parceria, né? Eu e o Camisa 9, então ele me forneceu esse manto, que era uma camisa que eu não tinha e não encontrava para venda, e ele me arrumou essa camisa que tem uma baita qualidade, excepcional. Chega lá, fala com o Guilherme, 10% falando que veio do Porco Raiz, qualidade, preço bom, atendimento, prazo legal, enfim, eu recomendo de ponta a ponta. Agora vamos pro vídeo falar de Verdão, o maior do Brasil. Bom, vamos lá começar falando sobre a Leila Pereira, que deu uma declaração. Inclusive eu queria deixar os créditos, eu vou colocar aqui do lado, da onde a gente pegou essa informação, que é lá do Twitter, que é de um perfil que eu quero, obviamente, deixar os créditos para eles aqui embaixo, é do Goleada Info, tá legal? É uma informação de que a Leila deu uma declaração dizendo o seguinte, que ela todos os dias ela está na academia de futebol, que ela almoça ao lado dos jogadores, do staff, do elenco, né? E que se ela soubesse que o Scarpa, isso falando pontualmente no caso do Scarpa, se ele tivesse procurado para pedir sugestão sobre investimentos, né? É claro que ela não está lá para fazer isso e nem induzir nenhum jogador a fazer nenhum tipo de investimento. Mas se ele tivesse comentado com ela sendo da área financeira nas suas empresas Crefisa, né, ela teria dado sugestões para o Scarpa e de repente ele poderia ter evitado fazer esse investimento pesado em cripto e ter sofrido esse golpe que infelizmente não só é ele que sofre, não só dentro do elenco do Palmeiras, mas inúmeras pessoas vivem sofrendo golpes no mercado financeiro. Enfim, a Leila se colocou à disposição dele nesse momento, dizendo que poderia ter dado um toque, uma dica. E teve muita gente nesse post lá do Goleada Info dizendo assim, pô, a Leila que empresta dinheiro a juros, ela é especialista em dar golpe. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu assim, se a Leila faz besteira eu venho aqui e critico. Agora nesse caso, se a legislação do país permite ela ter uma empresa desse tipo, se você que precisa de grana recorre a ela, que culpa tem ela de fazer a empresa dela e a prestação de serviço dela girar? Por favor, né, pessoal? Vamos para a próxima falar agora do que um torcedor do Vasco declarou sobre o Abel e sobre o jogo, né? Deixando entender aí sobre o jogo que a gente vai ter o embate amanhã lá no Maracanã. Bora! Bom, pessoal, eu vou subir aí também um post, tá? Um post que veio lá da @coluna do Carlos, vou deixar aqui escrito também dando os créditos, a coluna do Carlos, ao rapaz, o Carlos, tá legal? Ele fez esse post que eu vou ler para vocês e está aí na tela, sobre aquela fala do Abel, quando o Abel diz que o Vasco, logo depois do jogo contra o Cerro, o Abel fala do calendário insano, coisa que ele sempre fala, e ele fala assim, pô, nós vamos ter 2 dias para treinar, 3 dias para treinar, enquanto o Vasco, que não participa de outra competição, a não ser o brasileiro, tem a semana toda para se preparar. Abel falou em físico, em fisiologia. Ele não falou de mais nada, ele apenas disse que o Vasco terá mais tempo para se preparar e o Palmeiras menos tempo. Então tem uma pequena vantagem fisiológica, ponto. Vamos ver o post dele, eu vou ler para vocês. O Carlos, lá da coluna do Carlos, escreveu assim, vocês possuem um elenco muito melhor e maior, trabalham com a mesma base há anos, tem de um avião, tem CT de ponta, com tijolos e tudo, nem é de containers, tem uma arena moderna em bairro nobre, receita de quase 1 bilhão, tudo isso realmente é verdade, só um avião que não é nosso, um avião, para lembrar, da Leila Pereira. Por último, mas não menos importante, só nessa partida devem ter feito, a partida contra o Cerro, lá no Morumbi, no Panetone, mais grana do que recebemos da Hebron. Hebron acho que é o patrocinador do Vasco, não conheço a empresa, para estragar o nosso uniforme. Nunca teve que cancelar treino por causa de tiroteio e nunca distribuiu caixa de bombom sob a supervisão de traficantes.
Quer mesmo falar de igualdade, Abel? E pergunta no final. Então os créditos vão aí para a coluna do Carlos. E eu queria apenas defender a instituição Palmeiras e defender o nosso técnico Abel Ferreira nessa questão. Carlos, se você quiser direito de resposta, o canal é todo seu, mas eu queria só dar um toque. O Abel ele não se referiu aos quantitativos do Vasco em comparação aos quantitativos do Palmeiras, receita, folha de pagamento, condição de CT, nunca menosprezou em momento algum uma condição menos favorável que porventura possa existir no Vasco. O Abel apenas deixou claro a questão fisiológica que força os times que participam das 3 competições a terem um desfavorecimento nesta questão fisiológica. Apenas isso, tá legal? Você trouxe problemas aí que vocês têm na organização, no elenco, no CT, até mesmo na região em que estão inseridos, que não tem nada a ver com o que o Abel falou, e nós palmeirenses não temos nada a ver com isso, é uma questão de vocês, tá legal? Que vocês têm que administrar e trabalhar. Lamento por isso, lamentamos realmente e do fundo do coração, mas o que podemos fazer? Se estamos em bairro nobre, se temos receita de 1 bilhão, se estamos mais bem estruturados, tudo isso é fruto de trabalho, tudo isso é fruto de uma história vitoriosa e que graças a Deus, né, e graças ao Abel, inclusive, que foi quem deu essa informação, estamos cada vez galgando degraus superiores, tá legal? Então, queria dizer para você, calma rapaz, vai com calma, tá? A hora de vocês pode e deve chegar, obviamente, desde que haja trabalho, dedicação, empenho, né? E nós já estamos a um degrau acima porque tivemos tudo isso que falei num passado aí não tão recente. A nossa história é uma história um pouco mais longa. Com todo respeito ao time do Vasco e a você, Carlos, lá do Coluna do Carlos. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Amanhã tem jogo, hein? Mas amanhã antes do jogo a gente volta para falar um pouquinho mais. Grande abraço, avante palestra.